Ah, tá. Ele sempre me deixa surdo. Ele chega do meu lado e faz assim, pá! Hello, people! Ou melhor, olá, pessoas! A gente tá iniciando aqui mais um episódio do nosso podcast, do nosso Lab Show, né? Que agora nós temos um nome, que se chama Lab Show. Antes de a gente iniciar, eu queria, né, obviamente, ir para os nossos recadinhos paroquiais. O primeiro deles é: prepara lá a pipoca, pega o chocolatinho, pega uma água, um refrigerante, tudo que tu quer, né? E te aconchega pra nos assistir, nos ouvir. Se tu tiver, obviamente, só ouvindo no carro, cuida com o trânsito, né? E aí, vem participar com a gente. Também quero te pedir uma coisa, nunca te peço nada, mas hoje eu vou pedir uma coisinha, que é deixar aquele curtir lindo e maravilhoso. O editor vai botar um negocinho aqui embaixo para aparecer do nosso curtir. Se inscreve e manda pros amigos, porque hoje o tema tá sensacional. Hoje nós vamos falar sobre inglês na TI, na programação, com um convidado especial, que é o Michel, que é aí um professor de inglês, nada melhor do que isso, não é mesmo, Michel? Olá, César, tudo bom? É um prazer estar aqui de novo para poder conversar com você mais um pouquinho sobre inglês, né? E poder também trazer mais sobre a língua dentro da área de TI, né? Dentro do campo de desenvolvimento e programação, e também expandir isso para outros ambientes, outras áreas, né? Enfim, como isso tudo vai estar relacionado, interligado no dia a dia das pessoas, e é satisfação poder estar nesse espaço. Que bacana. E, Michel, eu quero iniciar aí o nosso papo te perguntando uma pergunta que deve ouvir bastante. Inglês é difícil? Million Dollar Question, né? A pergunta de $1 milhão de dólares aí, né? Todo mundo quer saber se é fácil, se é difícil, né? E tem vários fatores, né? Várias variáveis, né? Para quem está aí nos estudos já, que vão influenciar de fato, né? Se o inglês é fácil ou difícil. Eu gostaria de começar deixando uma ideia de que o inglês ele tem se tornado cada dia mais fácil, né? Devido ao acesso que a gente tem aos conteúdos, né? Às possibilidades que a internet propriamente nos proporciona hoje em dia. Então, a um clique de distância você consegue acessar todo tipo de conteúdo, não só no inglês, mas a gente sabe que é a língua em maior abundância hoje em dia na web, né? Que você vai achar uma série de conteúdos, sejam conteúdos de lazer, entretenimento, ou até mesmo a parte acadêmica, né? Então, uma das potências aí quando a gente pensa a nível global, né? Então, por isso, eu penso que vai muito também dos propósitos, né? O que você tem de objetivos para com o inglês, né? Para com a língua em si. Então, se você quer viajar, se você quer estudar fora, se você quer fazer algum tipo de qualificação para o seu currículo, enfim, tudo isso vai determinar. E a relação da facilidade, né? Ou ser fácil ou difícil, também tem bastante a ver com o teu nível de contato, né, rotina, e aí a gente pode detalhar mais um pouco sobre essas variáveis, esses fatores que vão ajudar a deixar essa caminhada um pouco mais leve, talvez, né? Então, acho que é um ponto legal de se trazer. Legal que tu falou, né? Qual o teu objetivo? Seja viajar, né? Seja aprender algo novo, né, algo do tipo. E aí entra uma pergunta muito importante, né? O inglês ele é importante para a TI, para o programador, o desenvolvedor de software, ou qualquer outra pessoa, né, que mexa com tecnologia, ele tem uma importância muito grande? Sem dúvidas, eu acho que todas as áreas, elas são muito impactadas pela língua inglesa, né, pelo material, conteúdo que é produzido. E a TI, né, as tecnologias de informação, a área de programação em si, ela é muito mais impactada, né? Porque, de fato, a língua-alvo, a todo momento, ela é o inglês, né? Então, todas as linguagens de programação, o pouco contato que eu tenho tido nesses últimos meses aí dentro dessa área, eu percebo que é tudo muito voltado para o inglês, né? Desde... Inclusive, temos duas linguagens de programação brasileiras. Uma, se eu não me engano, é o Lua e o Elixir, que utilizam as palavras em inglês dentro da linguagem de programação, mas são feitas por brasileiros, né? No Brasil.
Não, perfeito. E isso, para você traçar um comparativo, se a gente até andar um pouco para trás no tempo, né, voltar alguns anos ali, no começo da computação em si, né, pensando na parte dos componentes, né? Então, a gente chamava o computador, né? A própria palavra computador, ela vem de uma raiz inglesa, né? De uma raiz de língua inglesa. A gente chamava de PC também, né? Que é o personal computer, né? Então, isso tudo já está muito implícito e a gente nem se dá conta, né? Você já se pensou um dia falando... A gente aportuguesou muitas... Aportuguesou? Que se fala, né? Aportuguesou, a gente Apropriou apropriou, né, muitas palavras em inglês, os termos, né, estrangeiros. Então, você nunca falaria, por exemplo, que você vai levar o cursor até uma parte da sua tela para mexer na disposição dos elementos. Você vai falar, eu vou levar meu mouse para mexer no layout. Então, são alguns detalhezinhos que vêm do inglês até para facilitar, né? Deixar a língua trabalhar para o objetivo máximo dela, que é a comunicação. Então, sempre deixar o processo otimizado e mais prático, né? Isso é um exemplo que a gente nem pensa, né? A gente fala mouse, a gente fala o PC, a gente fala notebook, que na verdade tá errado, né? Perfeito. Que é um laptop, né? Exato. Então, a gente fala essas coisas e isso já veio muito implicitamente, né? E aí entra uma pergunta muito bacana que para quem está iniciando na tecnologia e tudo mais, que vê essas palavras, né, no primeiro momento, né, o PC, front-end, back-end, né, full stack, vê esses nomes, a pessoa precisa ser fluente em inglês para começar, né, a ir para o lado da programação ou consegue aprender por mais que tenha esses nomes, né? Sim. É interessante esse ponto, essa discussão, porque a fluência, ela é algo muito subjetivo, né? Ela vai depender, de fato... O que para ti é ser fluente? Para mim, a fluência, ela é você ter autonomia na tua comunicação no dia a dia. É você não depender de um terceiro para poder se movimentar com o inglês, que é o objetivo aqui, né? Então, se eu me considero fluente em inglês, quer dizer que eu vou conseguir fazer as minhas atividades do dia a dia. Pode ser uma fluência profissional, eu posso ter um foco ali no desenvolvimento dos termos, num inglês que é chamado um inglês instrumental, que eu vou utilizar como uma ferramenta para o meu trabalho, para o exercício do meu ofício, que daí é um ponto interessante para quem está buscando, de repente, uma qualificação focada na programação, né? Vai pensar no inglês como um instrumento para o trabalho, né? E aí, se eu tenho essa autonomia, eu desenvolvo essa independência na comunicação do dia a dia, eu posso me considerar fluente, né? E aí os níveis de fluência, e aí a gente vai falar de um termo que é utilizado na língua, que é a proficiência, né? O quão proficiente você é, quais habilidades você tem mais facilidade. Tem até os testes de proficiência, né? Perfeito, né? E aí os níveis, que são níveis aí conhecidos mundialmente, né? Desde do A1 até o C2, né? E tudo isso é uma escala que você vai poder ir se identificando. E também não é legal rotular, porque de repente, na minha oralidade, eu posso não ser tão bom e aí ficar ali num nível A2 de comunicação oral, que é uma coisa mais difícil de se desenvolver naturalmente, né? A fala e a habilidade de escuta são habilidades que demoram um pouco mais, requerem um pouco mais de treino, de prática. E a leitura e a escrita, que são habilidades que se desenvolvem mais no início, com mais facilidade, de repente eu posso estar num nível de proficiência um pouco mais além. E isso é bem possível, porque a gente tem diferentes aptidões, né? Para quem viu lá a nossa discussão sobre estilos de aprendizagem, que a gente já conversou anteriormente, vai conseguir se relacionar com essa questão, né? De como eu posso me ver em diferentes espectros de proficiência no inglês, né? Até aproveitando, né? Vai estar aqui no link, né, na descrição, na verdade, o link para essa conversa que a gente teve aí sobre ensinos de aprendizagem. E, bom, como a gente falou aí de proficiência e tudo mais, né? Então, não precisa ser uma pessoa fluente, mas, né? Na verdade, cada um tem a sua fluência, né? Mas tu consegue ir aprendendo, sabendo algumas coisas. E aí entra na parte de praticar, assim.
Como tu acha que as pessoas, a pessoa que tá em casa agora, que tá entrando num curso de TI, que vai ter muitas dessas palavras para falar, como que ela pode praticar a fala, a escrita, a oralidade, né? Tem alguma dica, assim, que tu pode dar pro pessoal? A primeira dica de todas é você entrar em contato com o inglês e buscar o inglês em coisas do teu dia a dia que te trazem prazer, né? Que te Aquele episódio trazem de Friends? aquele episódio de Friends, né? Eu, particularmente, eu gosto muito de reassistir episódios, né? De algumas séries específicas, nem todas, né? Mas aquela série mais leve, aquela série que é mais... que não tem tanta atenção a detalhes, né? O enredo não é tão complexo assim. E realmente focar na questão de como os personagens interagem, de como eles usam a língua, as expressões utilizadas, né? Uma coisa que é muito importante quando a gente fala de fluência, né? Voltando um pouquinho no ponto anterior, é a enunciação, né? Como eu me porto, como eu coloco entonação nas frases, né? Como eu coloco ironia, como eu coloco algum recurso ali que não é a palavra por si só, que não é a expressão da linguagem, mas sim o que está junto ali, o que está fazendo parte daquela relação. Porque muitas vezes quando você se vê começando a aprender uma segunda língua, você parece um robozinho, né? Você memoriza palavras, expressões, e aí o sentimento não está ali, né? Você está tentando focar na língua em si, né? No código em si. Sabe que isso de estar aprendendo, quando eu comecei a estudar inglês, né? Uma das dicas que me deram que era tenta não traduzir as palavras, tenta pensar no inglês, tenta pensar em sinônimos, né? E eu acho que isso faz muito sentido, né? Tu se colocar na língua e se entregar a ela. Se tu tá vendo uma série, por exemplo, né? Tu consegue, pô, uma coisa que eu gosto, né? Então, a pessoa falou alguma coisa, tu tentar te inserir no meio daquela conversa, né? Exato, e tentar também trazer aquela conversa para a tua realidade, né? Se você quiser aumentar um pouco o nível de desafio, como você interagiria com tal personagem a respeito de uma fala que ele teve. E você meio que inserir a tua fala, a tua participação naquilo, né? Aí, claro, que exige um pouco de criatividade, de pensar ali com mais imaginação, de repente, mas esses são exercícios que facilitam porque eles tornam a língua para a gente mais concreta, de certa forma, né? Você está, de fato, utilizando ela para uma finalidade. Você não está só repetindo palavras sem sentido ou sem um propósito ali. E isso entra na parte só de conversação ou na escrita, né? Como é que a gente poderia ajudar o pessoal para escrever, né? A praticar escrevendo um e-mail ou coisas pequenas, ou uma leitura de livro. É legal falar da escrita associada à leitura, porque são duas habilidades que andam lado a lado, né? São habilidades que são consideradas habilidades individuais, né? Eu não dependo... Claro que se eu escrever é para alguém ler, né? Mas enquanto eu estou no processo de desenvolvimento dessa habilidade, eu estou comigo mesmo, né? A leitura também, ela é uma leitura que eu faço para mim. Agora, a fala, ela é algo automático, instantâneo, que alguém vai ouvir, provavelmente, né? Que alguém vai estar ali naquela interação. A escuta também, eu dependo de alguém estar falando comigo. Então, muitas vezes a fala e a escuta, elas demoram mais para se desenvolver justamente por conta de alguma inibição, alguma vergonha. E isso faz parte, é natural do ser humano, né? Até a gente se desinibir, até a gente tirar a ideia de que precisa tudo ser perfeito, leva um tempo. E é por isso que a escrita e a leitura, elas vão ajudar nesse aspecto. Elas vão te ajudar a criar confiança a respeito da língua, né? A criar o teu próprio repertório de vocabulário, de expressões, para que você possa ir pegando essa autonomia e conquistando aos poucos isso, né? E até, elaborando um pouquinho mais sobre a habilidade de leitura, é uma coisa que é importantíssimo, não só na nossa língua materna, mas assim, ir desenvolvendo esse hábito também no inglês, com pequenas coisas, né? Pequenos trechos. E uma coisa que é muito importante quando a gente quer treinar a leitura, por exemplo, que vai ajudar consequentemente na escrita, eu procurar não me ater
a palavra por si só e há uma tradução automática dela, que aí você falou do pensar em inglês, né? Muitas vezes isso está linkado a esse vício que a gente tem de dicionário, né? E às vezes tem expressões, né? Como acontece no português, que não fazem sentido a expressão, mas ela tem uma conotação diferente para nós. E se tu for traduzir literalmente, não vai fazer nenhum sentido, né? Perfeito. E aí, sobre esse exemplo que você traz das expressões, né? Recentemente, eu estava assistindo ali, acompanhando uma entrevista, né? Uma pessoa famosa estava criticando um colega, um companheiro, falando que ele era a última Coca-Cola do deserto, né? E um jornalista falante de língua inglesa, né, se não me engano, do Reino Unido, ele foi traduzir essa expressão literalmente para publicar no país, né, no país dele, no país falante de língua inglesa, na Inglaterra, enfim. E foi engraçado porque, a seguir, logo após a publicação, ele precisou explicar o que significava aquela expressão. Porque, de fato, ele optou por uma tradução ao pé da letra, né? E o que dificultou o entendimento do público-alvo, dos leitores do veículo, do jornal em questão. E isso causou todo um transtorno. Isso nos dias atuais ainda, a gente está falando de uma semana atrás, né? E aí, sim, voltar na questão de eu não sentir a necessidade de traduzir palavra por palavra quando eu estou no exercício da leitura, né? Deixa eu fazer um pequeno exercício, uma dinâmica contigo, César. Claro. Lembras do último livro que tu leu? Assim, qualquer livro. Lembra um livro aí que tu leu? Não precisa ser recentemente. Também faz um tempão que eu não li alguma coisa. Pode ser livro técnico? Pode ser. O último livro que eu li foi o Código Limpo. O Código Limpo, Clean beleza. Code, né? Aí, ó, baita sugestão pra galera, né? Baita sugestão. Se tu tá aprendendo a programar, inclusive se tu já é iniciante, tá? Ou mais avançado, esse é um livro excelente, porque vai te ensinar técnicas aí, né? De como deixar teu código mais acessível, até pra ti, não só pra outras pessoas, né? Pra entender o teu código, tu vai trabalhar em equipe, mas também pra ti deixar teu código mais limpo, mais organizado e seguir um padrão para conseguir programar melhor ainda. Aí fiz o jabá de um livro. Perfeito. Ó, pessoal, fica aí, ninguém melhor do que o César para dar essa sugestão. E aí, então, César, o último livro que você leu foi Código Limpo, né? Com certeza, você lembra do que o livro falava, né? Você lembra aí dos principais conceitos, você saberia... tópicos, sessões e tudo mais. Saberia me dar ali uma ideia geral do que o livro abordava, né? De repente, você conseguiria até lembrar alguns termos, algumas noções um pouco mais específicas, né? Até mesmo uma linha de raciocínio que o livro seguia. E esse livro foi em português ou foi em inglês, César? Esse livro foi em português. Em português, beleza. E você lembra de quantos por cento aí das palavras você lembra, assim, ipsis literis, que estavam escritas no livro? Das palavras, assim, pouquíssimo. Eu lembro dos conceitos, o que eu aprendi, né? Ou seja, o que eu li, que o meu cérebro processou, essa informação. Eu lembro da informação, mas a palavra, o dado, né? Se me perguntar qual era a sequência de uma frase... Perfeito. Então, e de fato, isso não é tão relevante, né? Isso não é relevante ao ponto de eu precisar lembrar essas sequências, essas ordens das palavras e expressões que estavam ali, né? A mesma coisa a gente pode traçar como um paralelo para o inglês, né? Se eu me permitir ler uma notícia, então que eu procure ler um parágrafo de repente, né? Fazer uma leitura das palavras por si só e não me ater ao significado literal de cada um daqueles termos, porque e tentar entender se no final, olhar se no final eu consegui ter uma ideia geral do que aquele parágrafo trouxe. Ou então avançar até o final de um jornal, de uma notícia, e ver se eu entendi o que aquela notícia estava tentando trazer. Porque daí é o primeiro passo. O primeiro passo é você ser capaz de entender o contexto, a situação. E aí, claro, depois você anota, pode tomar nota ali e fazer uma marcação das palavras que você não conseguiu entender, mas não interromper o teu fluxo, não interromper a tua linha de compreensão de um texto à medida em que você não entende uma palavra, né? Ótimo. É uma dica, né, para
para treinar, né, a tua escrita e interpretação, né? Exato, a interpretação passa por isso. E alguma dica pra gente treinar a parte de ouvir? Eu lembro, por exemplo, quando eu fiz o teste do TOEFL, né? Uhum. Que era horrível de... Porque assim, colocavam um áudio pra gente ouvir, né? Pessoal, o teste do TOEFL é um teste de proficiência de inglês, né? Que nem o Michel falou ali no início dos níveis, e tudo mais, né? Que tu faz. E aí, tinha um áudio muito bonitinho, né? De um americano falando, que é o inglês que a gente tá mais acostumado. Bacana. Aí, veio um áudio em inglês de um britânico. Aí já complicou mais um pouco, né? Então, tu tem alguma dica de como a gente treinar o nosso ouvido para ouvir um sotaque britânico, indiano, né? Dos Estados Unidos ou de outro lugar, né? Australiano e tudo mais. Esse é um ponto bem, bem importante, né? Como você falou no TOEFL, né? A frase, ela só é reproduzida uma vez, né? Então, você não tem a oportunidade de pedir para Dica, repetir, né? se você for fazer o TOEFL, tenta sentar bem pertinho do rádio, tá? Boa. E existem esses fatores que dificultam mesmo, né? Durante a prova em si. Mas no dia a dia, eu reforço a questão, assim, procura conteúdos, procura músicas que sejam do teu agrado, que sejam coisas que você gosta, para você criar esse primeiro vínculo. Agora, se você já tem esse vínculo, já tem esse hábito, de repente vai atrás de uma letra de uma música, tenta cantar junto, né? Eu sei que na web tem várias plataformas, vários jogos que você já tem prontos, com letras de música, com dinâmicas que você pode fazer ali para poder treinar a tua compreensão auditiva, né? Eu, por exemplo, falando de um relato de experiência própria, o meu primeiro canal de acesso, o primeiro vínculo assim que trouxe essa força e o gosto, paixão pelo inglês mesmo, foram as músicas, né? Foi o conteúdo ali mais acessível que eu tinha na época, né? De poder estar em contato. E realmente, né? A gente, enquanto brasileiros, né? A gente brinca bastante do enrolation, né? Acho que o César já deve ter feito muito isso, né? Nossa, muito enrolation. Só que, na verdade, a gente precisa começar de algum The lugar. books on the table. Exato. A gente precisa começar de algum lugar, né? E quando você, às vezes, é pego num enrolation, né? Você tá cantando em público, tá cantando ali com outras pessoas em inglês e as pessoas te corrigem, aí a gente acaba criando um trauma. E aí entra muito uma coisa que as pessoas têm, que é a vergonha de falar em público em inglês. Exato, e essas vergonhas vêm por isso, né? Vêm por essas situações constrangedoras e que a gente acaba criando muitas vezes o mito ali da perfeição, né? Da pronúncia perfeita, daquele inglês ideal, como você falou, o inglês americano, que é mais difundido, né, internacionalmente, globalizado, e aí a gente vai vivendo sempre com essa sombra, né, com essa referência que é muito idealizada, porque, de fato, assim, até hoje, tudo que eu ouço de pessoas e tudo que eu já conversei com nativos, sempre tem algum aspecto da nossa língua materna que vai influenciar e que as pessoas vão identificar. Você não é nativo. Então, o inglês perfeito, ele é inacessível para quem não é nativo. E aí a gente precisa tentar desconstruir essa imagem perfeita que existe da língua inglesa e entender que, cara, o inglês ideal é aquele inglês que comunica. Sabe que isso é uma coisa muito interessante. O tio da minha namorada mora nos Estados Unidos há uns 12 anos, mais ou menos. É engraçado que a gente conversa com ele quase toda semana, com ele e com a família dele lá, né? E a gente... E quando ele fala em português, ele tem meio que um sotaque americanizado, né? E aí um dia eu tava comentando com ele sobre a pronúncia, que eu queria melhorar e tudo mais, e perguntei, me dá dicas de como ser fluente. Ele falou assim, cara, a minha família aqui diz que eu tenho um sotaque brasileiro. Eu tô há 12 anos aqui, falando só em inglês. A minha família aqui não fala português. Eu falo com eles só em inglês, e mesmo assim eu tenho. Ou seja, bem que tu falou, né, de ser nativo. Se tu não é nativo, né, tu sempre vai ter uma coisinha que vai te entregar, né? Sim, e são questões que, por mais que a gente treine, por mais que a gente exercite,
perceba que tem fatores fisiológicos que nos limitam de produzir alguns sons. Por exemplo, o som do thank you, né? Obrigado em inglês. Uhum. Na nossa língua portuguesa, não existe nenhuma ocorrência que tem um som parecido. Por isso que a gente começa a aprender inglês, a gente fica em dúvida, tá, mas é T ou é F? Não é nenhum dos dois, né? Thank you. Como professor, a gente sempre fala assim, então, né, tem uma notícia para te dar, não é nem T nem F. E aí você tenta criar alguns recursos que vão facilitar, chegar naquele semelhante, né? Mas com certeza, se você falar com um nativo, ele já vai identificar que você não produz esse som. E que a língua mãe realmente não tem isso, né? Aí muito se pega no pé, às vezes, a gente, né? Tava falando um pouquinho antes de iniciar até, nos bastidores, sobre os indianos, né? Então também tem aspectos na língua deles, no aparelho fonador deles, que limitam eles de produzirem alguns sons, né? De terem essa desenvoltura. A mesma coisa que o brasileiro sente é nas palavras que tem alguma consoante muda no final, né? Então, por exemplo, o come, né? A palavra come, que é vir. A gente escreve ela com E no final. A gente fala come. Isso, e é normal, né? Uhum. Porque nós temos isso como um padrão do português. Acho que não deve ter muito poucas palavras que terminam com esse tipo de som ao final, né? E esse é um dos fatores que dificulta e que, na verdade, impossibilita a gente de, às vezes, chegar nessa perfeição aí em termos de pronúncia, né? Enfim. E falar em perfeição, né? A gente sempre tem que se manter consumindo conteúdos e tudo mais para não acabar esquecendo, entre aspas, ou perdendo a prática. Sim. Até referenciando aí, trazendo esses testes de proficiência que a gente havia mencionado, inclusive, eles têm um prazo de validade, né? Uhum. Eu acho que existem... 2 anos no TOEFL, eu acho que Isso, 2 anos, né? Existe o fator do business, né? Que você vai tendo que refazer, vai tendo que revalidar, como tudo né? Hoje em dia, a questão de mercado. E existe também um fator natural da língua, né? Eu, por exemplo, a minha primeira língua, ela não foi o inglês. Né? O português, perdão, né? O inglês com certeza não foi. A minha primeira língua que eu falei foi o alemão, né? Sério? Isso. Aqui, morando no Brasil já, né? Enfim, sendo criado ali pelos meus pais, meus avós muito próximos, e a comunicação entre eles era em alemão, e o que eu mais ouvia era o alemão, todos os dias. Então, naturalmente, eu fui desenvolvendo primeiro. E aí, logo em seguida, por estar inserido numa sociedade falante de português, escola, né? Enfim... tendo interação com os demais, eu desenvolvi o português junto. E aí o alemão ele foi se perdendo, né? Hoje em dia eu tenho ali um entendimento ainda ok, né? Um entendimento razoável e uma fala muito precária do alemão que ainda ficou, né? Saberia talvez uma comunicação mínima para conseguir interagir, assim, com as pessoas. E isso é uma das coisas que comprova o quanto você pode perder a língua com o passar do tempo, né? Mesmo a prática, né? A prática dela, exato. Você tem ali, ela está armazenada em algum lugar, né? Só que ela vai... É como se fosse uma fila de prioridade. Se eu deixar de ter contato com aquilo vai passando para o final da fila. Né? E outras coisas vão entrando na frente. Muitas vezes boletos, problemas, né? Enfim, coisas nesse sentido. Mas são detalhes que afetam, interferem aí nessa retenção, né, de uma segunda língua. E, Michel, qual é a importância aí do contexto da equivalência da língua inglesa? É um ponto interessante, César, porque a gente havia falado agora há pouco do olhar para o contexto geral, quando a gente pratica a leitura, né? Esse contexto geral é o contexto da situação em si, que a língua está acontecendo, né? Isso é muito importante. E quando você traz equivalência, né? A gente falou há pouco de tradução literal das palavras, né? E a gente não se preocupar com isso. Tem uma coisa que ajuda a entender esse detalhe, a entender esse processo de equivalência e não de tradução, que inclusive tem muito a ver tem um termo na área de TI que ajuda a gente a entender isso, né? Por exemplo, como é que eu falo em inglês, César, a palavra banco? Bank. Bank, beleza. Então, bank em inglês é banco. Ok. E como é que eu diria em inglês banco de dados?
A gente fala database e não é bank of data, né? Exatamente. Então, não é database, perdão, é database, né? Isso. Não é bank of data, como você falou, e também não é data bank. E isso tudo é em função do contexto, que é a situação. Então, eu não estou falando de um banco financeiro, né, de uma instituição financeira. Eu estou falando de linguagem de programação, eu estou falando de termos específicos da TI. E aí eu preciso olhar para esse contexto para entender qual é a melhor equivalência para a palavra banco aqui. E aí entra até aquela coisa de não traduzir literalmente. Exato. Você não E quer também falar base de dados e tu quer falar banco de dados, né? Exatamente. E também não traduzir os termos isolados. Exato. Isso prejudica bastante. Então, quem for procurar algum tradutor, alguma ferramenta nesse sentido, quando utilizar, procura de fato utilizar uma expressão. Utilizar ela dentro de... claro que frases muito maiores podem ser mais difíceis, mas nada tão grande que vá ser difícil de se apropriar do todo, né, de todos os termos que estão ali, e nem nada tão pequeno que vai ficar fora de tópico, fora de sentido, que é o caso do database, né, que não é data bank. Porque aí a gente pode ter bancos, se um aluno, né, falando ali do meu tempo aí na docência, se um aluno me perguntasse, teacher, como é que eu falo banco em inglês, né? Normalmente seria uma pergunta que eu traria de volta. Coisa que eu ia falar do banco de sentar. Qual é a frase, exatamente? Banco de dinheiro, banco de dados, né? E aí você pode ter um bench, né, que é o banco de sentar, que é o banco de reservas. Pode ter um banco de carro, que é o car seat, por exemplo. E aí são coisas que vão alertando a gente para perceber, putz, é importante eu olhar para onde essa palavra está inserida. Onde ela vai, né? Exatamente. Michel, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu tem uma palavra em inglês preferida? Uma palavra em inglês sonoridade, alguma coisa? preferida. Eu já pensei nisso, inclusive, né? Eu sou uma pessoa que... Eu gosto muito de aprender diferentes palavras que expressam intensidade, né? Não utilizar muito, por exemplo, very, né? A gente utiliza muito very no inglês, né? No português também a gente às vezes utiliza muito. Então eu gosto de pensar nessas palavras, assim, advérbios, adjetivos, né? Que vão trazer isso. E aí em inglês tem uma palavra que eu gosto bastante, que é o remarkable. Remarkable. Exatamente. Falei certo? Remarkable. Remarkable, perfeito, né? Que é uma coisa, né? Incrível, marcante, assim, né? Legal. Que massa. E tu sabe qual é a minha palavra em inglês preferida? Pode falar. Que é uma palavra forte também? Ah. Subscribe. boa. Sabe o que quer dizer subscribe? Claro que tu sabe, né? Gente, inscreva-se no canal, clica no like lá, para que a ferramenta entenda que isso é relevante, manda, compartilha, né, share, né, esse vídeo com mais outras pessoas para que elas entendam, né, da importância do inglês, não só na TI, né, Michel, no contexto geral, manda para todo mundo, tá no Spotify, o que faz no Spotify? Spotify segue, né? Curte. Segue, curte, dá um like. Dá pra né? dar like no Spotify. Dá um like lá e manda pra todo mundo, né? O editor vai estar botando aqui embaixo aí pra você não esquecer de dar... Não pedi nada, né, Michel? O único pedido que eu tô pedindo pra pessoa aí. Alguns cliquezinhos, né? Dois cliques. Se tá na TV, é bem rápido. Pega o controle aqui, ó. Bota lá. Se tá no celular também, é rápido. Dá uma curtida, um compartilha ali, né? Se tá no computador também. Agora, se tá no carro, ouvindo pelo Spotify, aí espera, né? Aí, depois que tu parar o carro, vai lá e coloca. E, Michel, pra gente... Infelizmentíssimos estamos chegando ao final do nosso episódio. Mas eu queria te perguntar aí se tu pudesse elencar algumas dicas aí para quem ainda não tem o inglês como uma segunda língua, English as second language, né? Como não tem aí, que queira aprender. Dicas rápidas para quem está iniciando no mundo do inglês. Cara, dicas rápidas. Procure se permitir, né? Se permitir experimentar conteúdos, né? Experimentar, principalmente... tirar ali o filme do português, colocar em inglês, né? Esse é um dos primeiros, assim, que eu recomendaria. Procurar conteúdo legendado, né? Conteúdo acima de que tudo. você goste, né? Que você gosta, que a gente já mencionou, né? E sempre tratar com coisas que te trazem esse gosto, essa satisfação por estar fazendo, né? Então, a língua, só pela língua,
sem sentido, sem propósito, ela realmente não funciona. Você né? tem que ter pra te gerar a vontade de aprender cada vez mais, né? Exato. Eu tenho uma dica também que é deixar o celular em inglês. Nossa, muita palavra que eu não conhecia, que eu acabei aprendendo, né? E aí isso enriquece o vocabulário, né? Sim, Mais, sim, né? sim. Que tu consegue... É um dos melhores primeiros passos, né? Você se coloca numa posição de necessidade. Eu preciso, E né? o que é o melhor dos primeiros passos ali no inglês em si? É começar a aprender a gramática ou aprender já a fala, tentar começar a conversar e falar algumas frases? Eu gosto muito da ideia, né? E aí cada pessoa também vai ter a sua linha de pensamento, afinidade, mas eu penso bastante do como a gente aprendeu o português, né? O nosso primeiro contato com o português, a gente não tinha 1 ano e meio e o nosso pai e a nossa mãe estavam ensinando verbo, Mamãe, substantivo, papai, né? A gente aprendeu a falar primeiro. Então a comunicação, ela é precedente à regra da língua, a gramática por si só, né? E aí depois, quando a gente se tornou fluente no português, ali pelos 7, 8 anos de idade, a gente começou a se apropriar da gramática, das estruturas. Então, a gramática ela serve para você entender, facilitar o entendimento. E no inglês, eu acho que o caminho pode ser parecido. Eu acho ele muito mais saudável, porque você acaba procurando se expor, ter contato, aprender e se comunicar, e depois utilizar o próprio inglês, porque aí é um exercício fantástico. Se você utiliza o próprio inglês para aprender a gramática da língua, tudo faz muito mais sentido, né? Tudo passa a ser muito mais esclarecido, porque aí você começa a realmente... Funciona mais fluido, né? Exato, realmente você exausta a tua capacidade de comunicação ali, de interação no inglês. Bacana, bacana. Michel, aí, muito, muito obrigado por ter disponibilizado esse tempo aqui para gravar com a gente, falar um pouquinho sobre inglês. Posso colocar então o teu LinkedIn aqui na descrição para quem quiser mandar um oi, um hello, né? Hello, né? How are you? How are you, né? Basiquinho ali, hi, né? né? Agradeço aí mais uma vez. Agradeço a você aí que tá assistindo. Espero que esse conteúdo aí tenha sido de grande ajuda para você. E desejo aí um grande abraço e até a próxima.